Bom, vamos falar de Flamengo? Partida importantíssima para o Flamengo amanhã contra o Emelec no Maracanã. A expectativa é de bom público, mas não sei se vai ter casa cheia. Mais ou menos 35 mil ingressos já haviam sido vendidos. E hoje o tema da discussão lá no Flamengo foi em relação ao aproveitamento do Diego. E a Monique Danello esteve lá, traz pra gente as notícias. Ataca, Monique! Com o retorno de Diego contra a Chapecoense, recuperado de uma lesão no joelho, surge uma questão para a partida decisiva de amanhã contra o Emelec pela Libertadores da América. O técnico Maurício Barbieri precisa definir se o meia volta a ser titular ou se repete a escalação das partidas anteriores contra o Internacional, quando o Flamengo teve um rendimento usando Everton Ribeiro e Paquetá mais centralizados e Geovânio e Vinícius Júnior nas pontas. Na verdade, não teve um grande período do Flamengo sem o Diego, né? Acho que o Maurício vai saber mais do que ninguém colocar os melhores em campo amanhã. Acho que tem grandes opções, né? O elenco está quase todo à disposição, acho que todo mundo está à disposição, tirando o Berril e o Paulo. Diego acho que ficou 2 semanas sem jogar, né? Contra o Ceará foi um jogo também daquela retomada, né? Foi um grande jogo do Flamengo e ele estava dentro de campo, pôde contribuir, né? Mas claro, o treinador vai saber escolher. Eu acho que o mais importante é colocar em campo aqueles que ele acha melhor, né? Que possam dar a vitória do Flamengo, e aqueles que não vão em campo vão ficar ali no banco também pronto para ajudar. No lugar de Maurício Barbieri, o que vocês fariam? Colocariam o Diego novamente no time titular ou dariam mais uma chance para aquela formação com o atacante Geovânio? Eu rolo essa bola para vocês aí no estúdio. Essa bola veio meio quadrada, porque a decisão é difícil, hein? Porque a bola dos dois está quadrada, né? Tainá, nesse momento é melhor pensar mais na tática que deu certo, que está dando, né? Flamengo tudo bem que perdeu, mudou o time. Não, deu certo nos últimos... E conseguiu algumas vitórias importantes, sobretudo aquela contra o Internacional. Ou agora é melhor colocar o Diego para que ele pelo menos tire a obrigação de não colocar um craque no banco de reserva. Que difícil, né? Eu acho que se tivesse o Geovânio jogando muito, como eu inclusive imaginei que ele ia jogar com a camisa do Flamengo, eu não ia ter dúvida, mesmo com o peso que tem o Diego, mesmo com o que significa o Diego, o tamanho da contratação, o quanto se gasta, enfim. Acho que não teria dúvida de colocar o Diego no banco. Mas, sinceramente, eu não vi diferença nenhuma com o Diego e sem Diego. Então, eu ainda tentaria com o Diego como titular desse time do Flamengo. Acho que ele ainda precisa, e ele tá voltando de lesão, então, para mim, o jogo contra a Chapecoense não dá para... ser o decisivo para ver se o Diego tem ou não de ser titular. E, sinceramente, eu não vi grande futebol do time do Flamengo nessa temporada em nenhum momento. Bom, para ilustrar um pouco as opiniões do Rolim e do Jorge, bota na tela os números do Flamengo com e sem Diego. Dá para pensar num panorama um pouco mais detalhado, né? Tá aí, 16 jogos com o Diego, 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas sem o Diego. 66% de aproveitamento por um lado, 66% para o outro, 31 gols marcados, 12 gols sofridos. Jorge Rolim, a bola é de vocês. Tem mais gol marcado e mais gol sofrido porque tem mais jogos, né, com o Diego do que sem Diego. Se você pegar o jogo contra a Chapecoense e se você pegar quem efetivamente briga agora com o Diego por uma vaga, você vê como que se transformou o Diego dentro de campo. Diego com o Carpegiani era usado perto do Cuéllar ou perto do Jonas, até porque ali supostamente ele brigaria por uma vaga na seleção, na parte interna do meio de campo, ajudando na criação do jogo, como faz o Renato Augusto. Com o Barbieri, quando você pensa no Diego brigando com o Geovânio, é porque o Flamengo ele é pensado para jogar no 4-1-4-1, mas existe o confronto no jogo. O Flamengo jogou no 4-4-2 contra a Chapecoense com Diego e Guerreiro no ataque. Por isso essa briga com o Geovânio. Porque na parte interior do meio de campo, jogou o Jonas e o Jean Lucas abertos, o Moreno e o... Quem que jogou aberto do outro lado? E o Rodinei. Rapidinho, Rolim. O Diego treinou entre os titulares, Geovânio
foi sacado do time e o Diego voltou a atuar ali. Informação de agora do Vene Casagrande, que esteve lá. Contra a Chape, mesmo sabendo que ele está voltando. O Diego, mesmo jogando mais à frente, com menos responsabilidade defensiva do que tinha o Carpegiani, não chutou a gol. O Diego não chutou a gol. Então ele deu assistência. Não, ele também não deu passe-chave. Ele cruzou 2 vezes, de bola rolando, não é escanteio. E errou os 2 cruzamentos. Vocês estão muito amargos. Não, o cara voltou de contusão, o cara estava machucado. Isso é fato. Isso é fato. Pois estava inseguro ali. Isso não é opinião, isso é número de jogo. O Diego duelou 20 vezes no meio de campo, só ganhou 7. O Diego não fez uma interceptação. E num time que está marcando por zona, até para não se desgastar tanto com o encaixe, e para os jogadores como Diego, Giovani e Everton Ribeiro poderem fazer esse trabalho de vir ao meio campo e voltar, precisa interceptar a bola. O Diego não interceptou bola. Então, o Diego foi muito mal. Eu acho que isso não credencia o Diego a começar um outro jogo. Caramba, Jorge, o Rolim tá bravo com o Diego, hein? Então, aí é que é o problema, né? Eu ouvi aqui a pergunta da Tainá, porque o Giovani... Vinícius Júnior pode ser uma alternativa, mas se a dúvida pairava ali entre Diego e Giovani, acho que o Barbieri tem mais motivos. Do outro lado. Acho que ele tem mais motivos para não escalar o Diego do que para escalar. Só que o futebol do Giovani também não é um futebol que empolga, né? O Giovani teve várias, não pode reclamar de falta de oportunidade, não. Várias oportunidades desde que chegou e não mostrou nem metade do futebol que se esperava dele, do futebol que encantou nos tempos de Santos. Giovani é uma grande decepção. O Diego também. E acho que tem um outro fator. Além dos fatores que o Rolim explicou, é uma perda de velocidade, de verticalidade, de ajuda no combate do meio-campo. O Diego, infelizmente, não está entregando nenhuma coisa nem outra. Aliás, eu até falava do bloco anterior, que a gente não tem, só voltando só um pouquinho, que a gente não tem obrigatoriamente, a gente não passa a ter um compromisso de avaliar positivamente o trabalho do Tite só pela abertura que ele dá a todos os jornalistas. Aí vai uma crítica que eu sempre fiz ao longo do trabalho do Tite. O Tite não foi meritocrático em 100% das convocações. As convocações do Diego Ribas, no meu modo de ver, foram absurdas. Rodrigo Caio também, todas não é o melhor momento técnico do Rodrigo. O Diego continua numa maré muito ruim, não foi para a Copa, evidentemente, mas era incompreensível lá atrás. Então, tem um outro fator, além do fator campo e do que o Diego não tem entregado. O fator torcida, o fator pressão. Não chega a ser o que aconteceu com o Muralha, com o Márcio Araújo, que eram jogadores ali perseguidos, que vinham muito mal e que a torcida acabava depositando em todo o grupo a insatisfação, mas eles acabavam pegando uma carga maior. Não chega a ser nessa intensidade, mas hoje o Diego é o cara que atrai o maior número de pancadas. Quando o resultado é ruim, o Diego é apontado por parte da torcida como símbolo ali da apatia. Naquele aerocalço lá, e da derrota. Mais xingados. E amanhã é jogo de quem mais se espera, vem a cobrança às vezes. Então amanhã é jogo de Maracanã cheio, é um jogo que tem tudo. É 880 esse jogo de amanhã. É jogo pra brilhar, tudo ou nada. Ou brilha ou... 1x0, 2x0 no primeiro tempo, tranquilidade, classificação, festa no Maracanã. Ou drama, desespero e cobrança. Amanhã é 880. Eu acho que tem o pessoal que tá participando aqui na hashtag, Tainá, vou passar a bola pra você, o Lenilson, o Leonardo, Breno, Júnior. A galera não gostaria de ver o Diego nesse jogo, não. Ricardo também. Caramba, e aí, mesmo? E aí, o Leonardo tá dizendo assim, é melhor deixar o Giovani. O Diego não se encaixa com o Vinícius Júnior e Paquetá. Segura muito a bola e não é nem um pingo decisivo. Então, você vê que também tem essa questão, né? Porque a torcida esperava do Diego um Diego decisivo também, né? Eu acho que tem... Vou fazer uma comparação aqui que não tem nada a ver com a posição do jogador, enfim. O Pato no Corinthians... O torcedor do Corinthians pegava muito no pé do Pato, não é só porque o Pato não entregava o futebol que se esperava, porque o Pato não entregava nada além. Às vezes você não está jogando, mas você entrega alguma coisa além. E isso conta muito pro torcedor. O Diego não está entregando esse além. Além dele não estar jogando, ele não volta para marcar, não tem nada que o Diego esteja entregando. Então, acho que pro torcedor isso conta. Você não tá jogando bem, perde, mas pelo menos corre, pelo menos volta, faz alguma coisa, sabe? Se assim, joga, mostra alguma coisa para mim.
E nem isso o Diego Pelo tá menos fazendo. você sai de campo derrotado, mostra um inconformismo ali com o Isso. resultado. Sua camisa Mostra, despertei aquele mostra momento, que você fala tá alguma coisa. pé da vida, pelo menos, É. né? A Agora- torcida cobra isso. Muito. Ô, Rolim, o Neilton tá perguntando aqui, ele tá dizendo que o único jogo que o Diego jogou mais adiantado foi contra o Ceará. Fora esse jogo, no resto ele vinha voltando demais para buscar a bola. O jogo da Chape com o time reserva não pode ser parâmetro. Pois é. Aí ele tá achando que é até um pouco de má vontade com o Diego. E aí, aproveitando para você poder responder ao nosso telespectador, a Tati está querendo a sua opinião aqui, já que o Jorge falou que é tudo ou nada, então quais devem ser as armas do Flamengo para essa partida? Não, acho que, bom, armas do Flamengo, quem sabe é o Barbieri. O Diego jogou também um pouco mais adiantado contra o Ceará. A questão dele voltar muito ou ficar lá na frente, isso aí é ideia tática de jogo a jogo. Quando ele está lá na frente, ele tem que ficar lá na frente. Quando ele está lá atrás, ele tem que ficar lá atrás. Ele já foi usado nessas duas posições e aí as funções são diferentes e não dá para ele fazer tudo durante o jogo porque ele não tem mais nem mobilidade para isso. Quando ele está lá na frente, ele tem que entregar o que se pede nos últimos 30 metros. Finalização, gol, passe agudo. Quando ele está um pouco mais atrás, ele tem que marcar mais, ele tem que distribuir melhor a bola, ele tem que inverter bastante o jogo, ele tem que fazer o time andar. O Diego, ele carimba muito a bola, e aí alguém falou de Vinícius Júnior e Paquetá, que não dá Não velocidade, e ele não está carimbando a bola com eficiência. Você sair da frente, vir atrás, rodar no volante, para pegar essa bola, penteia para cá, penteia para lá, e não dá um passe de 20 metros, de 30 metros, ou um passe pelo corredor interno para alguém vir na diagonal e já sair ali na última linha de zagueiro. Se não é para fazer isso, não volta. É desgaste à toa. Fica lá na frente. Contra o Ceará ele ficou mais na frente. E contra a Chape, depois que o Dourado entrou, ele foi para a ponta direita onde estava o Rodinei. Então, quer dizer, contra a Chape, o Diego fez poucas funções de meio de campo e mais funções de um meia avançado, um meia aberto ou de um atacante. E entregou muito pouco no ataque. Pensar no Diego é também pensar no Everton Ribeiro. E colocando de novo o Diego no time titular, mexe também um pouco com o posicionamento do Everton Ribeiro, que estava jogando mais centralizado com o Giovânio aberto. E agora, no lugar do Giovânio, de fato, entra o Everton Ribeiro e o Diego fica mais centralizado. Essa mudança de esquema ou de postura tática talvez não pode criar talvez um pouco de problemas para o Flamengo, sobretudo no início do jogo, até se achar ali? É porque talvez não seja, né? Talvez não tivesse que ser o Giovânio. Né? O Flamengo tem peças que objetivamente entregam mais quando estão jogando na frente, caso do Vinícius Júnior, ou o Flamengo poderia colocar um jogador de maior contenção, colocar o Cuejá e o menino Jean Lucas juntos, e aí você colocar o Everton Ribeiro um pouco mais à frente, sem precisar ele voltar tanto, Mas porque já vai ter o Paquetá também. Ok. Aí você vai ter o Cuejá e o Jean Lucas do Paquetá Paquetá. esse time por nada. Sim, aí você vai ter o Everton Ribeiro, você vai ter o Dourado e ainda sobra um lugar ali para você encaixar alguém. Então, é a questão da arma ofensiva ou a maneira de armar o time, talvez ela não passe pelo Giovânio, porque também não entrega o necessário para ser titular. Mas o que a gente falou é que em relação ao Giovânio, que não entrega para ser titular, a gente também pode falar do Everton Ribeiro, né? E, assim, o Everton Ribeiro e o torcedor, acho que ele está começando a ficar satisfeito com o Everton Ribeiro. No jogo que ele faz gol contra o Internacional, sinceramente, até ele fazer o gol, para mim não tinha aparecido no jogo. Mais uma vez, ele não estava bem. Então, eu também acho que o Everton Ribeiro não está numa boa fase. E aí, como é difícil isso, né? Você saber se é o esquema e a desorganização do time que está fazendo tantas peças individualmente estarem mal, ou se essas peças estão muito mal, e aí não estão conseguindo fazer o time render nem que estivesse organizado. Uma coisa que o Tite falou ontem na coletiva era justamente isso. O Neymar passou a jogar melhor também porque o Brasil se organizou taticamente mais, né? Então ficou mais organizado e é claro que aí a individualidade ela aparece de uma maneira mais Peças fluida. simples, né? jogam muito bem em times organizados. Não precisa serem grandes estrelas, né? Mas assim, tá rolando uma chuva de críticas aqui com relação ao futebol do Giovânio também. O pessoal tá dizendo que seria um tiro no pé do Barbieri, né? O Nelinho, inclusive, diz assim, gente, não tem como não escalar o Diego num jogo decisivo. Isso teria um impacto extremamente negativo. E o Barbieri, você acha que teria peito para fazer isso, Jorge Igor? Acho que... É arriscado, né? Não é uma questão, acho que não é questão de peito. Acho que o Barbieri hoje, ele é o técnico do Flamengo, ele tem que tomar decisões. Vem aí de uma sequência, apesar da derrota para a Chape, mas liderando o Campeonato Brasileiro, isso dá um pouquinho mais aí de caixa, de respaldo para de repente tomar
uma ou outra decisão que possa parecer mais difícil, mas esse componente também pode pesar. Se você tira um cara que é titular do time, por mais que venha jogando que não venha desempenhando um bom futebol, venha numa maré ruim, cobrado pela torcida, e você coloca outro cara e você faz uma aposta num cara que também não está rendendo, você corre o risco de trazer para si um problema, uma responsabilização em caso de derrota. Mas são decisões, né? Ele está lá no dia a dia, ele está estudando o adversário, ele tem as peças e tem que tomar decisões. O cara que treina o Flamengo, ele não pode ter medo de tomar decisão, ainda mais num jogo tão importante. Esse jogo de amanhã é fundamental. Sim. Fundamental. É o jogo do ano, cara, pro Flamengo. E é um jogo que tem tudo para ficar tranquilo se o Flamengo deixar o jogo tranquilo. Porque se o Flamengo toma um gol, né, no começo do jogo, vira aquele fantasma com o Maracanã cheio, aí vão lembrar os anos anteriores, os tropeços anteriores em primeiras fases. Então, esse jogo de amanhã o Flamengo tem que entrar a 100%, não dá não, tem que entrar a 130 amanhã no Maracanã. Essa história do Flamengo ser o líder, um dos líderes, né, do Campeonato Brasileiro, eu não vou relativizar o mérito do Barbieri. Agora, como o extrato de campeonato ainda é muito curto, né? A gente está falando aí de menos de um terço do primeiro turno. Afinal, isso seria a amostragem. A gente tem que relativizar os adversários. Com todo respeito a todos. Mas não houve aquele adversário espinhoso para o Flamengo. O Flamengo não pegou um Corinthians, um Palmeiras, um Grêmio. Né? Então, Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo tem onde tinha que está onde tinha que estar, pela projeção, pela tabela que teve, pelo time que teve, mas ainda não teve um grande desafio no Campeonato Brasileiro. Vamos botar na tela o time do Flamengo para amanhã. Como é que o Maurício Barbieri vai escalar o 11 rubro-negro? Tá aí na tela: Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René. A zaga com a letra R. Brincadeira. Cuellar, Diego e Lucas Paquetá. Atenção, Diego como titular. Brincadeira, hein? Antes que eu comece a me xingar ali no Twitter. Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Dourado. Bom, duas coisas importantes aí para analisar. A primeira, a gente já discutiu exaustivamente o Diego. A segunda é o Henrique Dourado no lugar do Guerreiro. Tenho certeza absoluta que o torcedor, que o próprio time do Flamengo esperava o Guerreiro ali naquele ataque. Por mais que o Dourado venha fazendo um campeonato brasileiro bom, tem aí marcado seus gols, o Guerreiro entrou bem. No domingo, marcou o segundo gol do Flamengo, o primeiro gol, né? Foi o primeiro gol do Flamengo, o gol de empate. Tava com pinta de que ele ia entrar e ser o cara para vencer o Emelec amanhã. E houve a punição. Ele está fora, não joga até janeiro do ano que vem. Qual vai ser o impacto disso para o time do Flamengo primeiro e para o anímico dessa galera, para esse desafio enorme aqui que a gente está batendo na tecla, e é verdade, o jogo mais importante do ano? Eu acho que o impacto no anímico ele é grande, talvez até maior que o impacto dentro de campo, porque o Flamengo já vinha convivendo com essa realidade, né? O atacante do Flamengo em 2018 é o Henrique Dourado. As chances de reviravolta do tribunal, de absolvição do Guerreiro, internamente todo mundo sabia que não eram chances tão consideráveis assim. Acho que o que ficou muito ruim, sem entrar aqui no mérito da punição, enfim, é uma questão de código, de legislação, eu confesso que não me sinto nem capaz de colocar o dedo nessa colher. Tem lá a legislação, tem o código, ele é rígido, ele é duro, paciência, o Guerreiro vai ter que cumprir. O que me incomodou muito nisso aí foi esse período, essa autorização. O Rolinho, especialista na matéria, pode até me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas eu achei algo descabido esse período entre a confirmação do resultado oficial e essa liberação momentânea para que o Guerreiro pudesse entrar em campo. Você criou uma expectativa danada do Guerreiro, você criou uma expectativa do time, né? Deu pirulito na boca da criança e arrancou. Sabe, ele foi colocado em campo, de repente você fez aí planos com o Guerreiro, da utilização do cara, e aí 1-2 semanas depois vem a punição final, o cara vai ter que sair de novo. Eu acho que isso foi muito ruim. Acho que isso gerou uma frustração ainda maior num cara que já está extremamente frustrado por tudo que está acontecendo, especialmente por perder a Copa do Mundo. Agora, dentro de campo, as comparações elas são inevitáveis, mas não adianta. O Flamengo tem que virar... O contrato do Guerreiro termina em agosto. Existe uma considerável chance que esse contrato não seja renovado. Então, o Guerreiro
pode virar passado mesmo, de vez. O último jogo né? pode ter sido o último jogo mesmo, o último gol contra a Chape. Então, rasgar, virar essa página é com o Henrique Dourado que vai até o fim do ano. Eu acho que dentro de campo... incentivar o Henrique Dourado, né, Tainá? Porque senão acaba que isso... Eu até bati um papo com o Pimpão e ele falava sobre isso. As críticas normalmente não ajudam o jogador. Porque aí quando o jogador se sente cobrado assim, vira uma bola de neve. Tem gente que até se dá bem com críticas, tem gente que não. Aliás, falando em críticas, daqui a pouquinho a gente vai trazer o assunto Fagner aqui, que rebateu aí as críticas que algumas pessoas fizeram com relação à convocação dele. E ele falou que não tem essa de ser Dani Alves, não. Ele vai ser o Fagner mesmo na Copa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês. Tá? Acho que, de fato, dentro de campo, o Flamengo... Claro, perde, mas pelo menos ainda não tinha se readaptado, né, ao Paulo Guerreiro e aí teria que novamente entender como é que ia ser jogar com o Henrique Dourado. Então acho que dentro de campo até não muda tanto. E não sei se animicamente muda, porque não me parece que isso foi uma grande surpresa. Como disse o Jorge, já se imaginava, se pensava e conversando com as pessoas que entendem mais sobre o assunto, de que de fato essa pena não ia ficar só nos 6 meses, de que pelo que aconteceu e mesmo que o Guerreiro não tivesse culpa, a pena ia ser um pouco maior. Então, assim, animicamente, sinceramente, também não sei se vai pegar tanto assim esse grupo, porque, claro, acho que sentiu muito lá quando se descobriu o doping e quando ele foi punido pela primeira vez do que agora. Acho que aquele baque foi muito maior do que esse baque de agora. Ah, não sei Sobre não, hein? Copa do Mundo. Porra, agora ele tem confirmado, não vai. Bom, eu tenho informação de que, inclusive, alguns jogadores estão pensando em fazer uma homenagem pro Guerreiro. Só pra você ter uma ideia como é que isso dentro do grupo... Antes do jogo amanhã? Os caras, putz, não é possível. Tá de brincadeira, é verdade. Alguns ali... Enfim, não sei se isso vai se refletir dentro de campo, espero que não. O Flamengo tem um grupo experiente, jogadores consagrados, mas os jogadores ali esperavam ter o Guerreiro, pelo menos para esse jogo contra o Emelec. Na verdade, é o seguinte, o julgamento surpreendeu ter saído agora na segunda-feira. Esperava-se que fosse... Que for ficar impedido. Então, esse time é mais pro Guerreiro, porque você olha essa escalação do Flamengo, Vinícius Júnior do lado esquerdo vai cortar para dentro, não vai para a linha de fundo. Everton Ribeiro do lado direito vai cortar para dentro. Só tem o Rodinei para ir à linha de fundo. E o Dourado precisa da linha de fundo, Rafa. Bom, vamos ver. Flamengo amanhã tem um jogo importantíssimo contra o Emelec e claro que a gente vai debater isso tudo aqui na quinta-feira. Vamos passar para o assunto Fagner, né, Renata? Porque vamos passar. as declarações deles foi importante. Queria debater uma questão importante aqui, a cabeça do Fagner. Essa pressão de ser o novo Daniel Alves, ele já está um pouco irritado com isso. Vamos entrar nesse assunto, vamos trazer a declaração do Fagner, mas antes disso, vamos dar uma passadinha no Twitter, porque a gente fez uma enquete, né, perguntando aos torcedores rubro-negros se o Flamengo deveria utilizar o Diego ou não nessa partida contra o Emelec. Lá, mesma formação que usou contra o Inter, ou vai com o Diego como segundo atacante e o Everton e Paquetá buscando mais a bola, diz o Jorge aí. Gilmar Pereira, acho que mesmo não estando bem, o Diego pode decidir uma partida a qualquer momento. E o Felipe Nicés está dizendo que acha que deveria estar no banco, muito mascarado, de acordo com o nosso telespectador. O Aston Luiz está dizendo que acredita que o Diego agora vai mostrar raça por não ter sido convocado. Olha lá. Agora que vai mostrar raça? Pois é, agora já é um pouco Será tarde que o demais. Diego estaria na lista suplente?